Bora, fiel, vitória do Coringão 1-0 contra o Atlético Paranaense. Agora a gente tá com um pé na semifinal. Vitória com gol do Guinegão, passe do Mateuzinho. Se liga só na análise da mídia aí sobre essa vitória do Corinthians. Comenta o que você achou do jogo do Coringão. E agora vamos pro final de semana aí contra os porcos dentro de casa pra finalizar o final de semana perfeito e ir pra data FIFA tranquilo. Então deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Pô, gente, já que o homem tá aqui, né, em loco, vai abrir os trabalhos nesse linha de passe na noite em que o Corinthians venceu o Atlético Paranaense fora de casa por 1-0. O Corinthians na Copa do Brasil, mas não tem conversa não. Ganhou todos os jogos e não tomou gol de ninguém, essa que é a verdade. 2 jogos contra o Novo Horizontino, 2 contra o Palmeiras e esse contra o Atlético Paranaense. Nessa noite ainda tivemos também o empate do Vasco com o Botafogo 1-1 em São Januário. E mais cedo o Cruzeiro venceu o Atlético Mineiro na casa do Galo por 2-0 e encaminhou bem essa classificação aí a próxima fase no Clássico Mineiro, hein? Rafael Marques, vamos começar pelo Corinthians, pode ser? Vamos nessa? Já que acabou agorinha a gente começa falando desse Corinthians, daqui a pouco a gente vai ouvir Dorival, vai ouvir os personagens desse jogo também, mas a gente começa com a análise do Rafa sobre esse Corinthians que na Copa do Brasil, por enquanto, impecável, numa semana boa. Vence o Vasco fora de casa e agora um bom resultado fora também, vence 2 jogos fora de casa, coisa que o Corinthians pouco tinha feito na temporada, hein? Tudo bem? Tudo bem, sim, William, satisfação enorme estar aqui no Linha de Passe, abraço ao Vitor, ao Jean, ao professor Calçado, a Fonte Esporte conectado com a gente. No futebol não existem regras que sejam imutáveis, né? Nem teses absolutas, mas acho que o Dorival partiu de uma lógica semelhante ao que ele vivenciou em São Januário no último domingo, para montar a sua estratégia para o jogo de hoje. Ele percebeu cedo que o Atlético Paranaense queria que o Corinthians jogasse. Ele percebeu cedo que o Atlético queria que o Corinthians errasse. Pega a bola aí. Ele percebeu cedo que o time da casa não ia agredi-lo. Então o que ele fez? Eu também não vou agredir. Primeiro tempo bem burocrático, acho até que o Corinthians melhor distribuído em termos de posicionamento. Garro teve 2 oportunidades de finalização, foi um primeiro tempo de poucas emoções, mas o Corinthians entendeu que em algum momento poderia ter as suas estratégias para vencer o jogo. E a troca do Vitinho entrando para fazer o lado esquerdo acabou surtindo um efeito prático bem interessante. E a jogada do gol, né? A inversão para o Mateuzinho, que faz mais um ótimo jogo, sai machucado, e cruza para o Guinegão fazer o gol da vitória do Corinthians. Depois tem aquele natural momento do Atlético Paranaense de uma pressão um pouco maior, joga em casa, precisa dar satisfação. O Corinthians chamou também, ao seu torcedor. E aí o Odair faz o que eu entendo ser um movimento pouco inteligente para o jogo. A gente vê aí o lance do gol, que é tirar de campo os jogadores que pelo menos estavam tendo um pouco mais de iniciativa ofensiva nas vezes em que o Atlético Paranaense tinha a bola no campo de ataque. De uma só vez, ele tirou o Zapelli, tirou o Luiz Fernando, tirou o Espinho de Mendoza e aí o time perdeu a organização ofensiva. Mas ainda assim, com transpiração, criou oportunidades, fez um gol, que depois foi anulado com a atuação do VAR, porque houve um toque de mão na fase ofensiva, ofereceu ao Corinthians muitas oportunidades de contra-ataque, o Corinthians podia ter feito 2-0, o Atlético Paranaense poderia ter empatado o jogo, mas acaba que esse Corinthians com mais autoconfiança, esse Corinthians que compensa a ausência de jogadores mais técnicos, mais ofensivos, com mais entrega, esse Corinthians que está com um nível de concentração alto, conquista uma grande vantagem numa noite em que os visitantes se deram bem. É verdade, os visitantes se deram bem mesmo. O empate com o Botafogo fora de casa foi um bom resultado também. Calçade, é importante, a gente vem ressaltando isso, a gente falou sobre isso no jogo contra o Vasco, né? De como o Corinthians está conseguindo dar um jeito nesses desfalques, né? Porque, de novo, muitos hoje. É bom lembrar que o Garro jogou, mas o Garro também não pode ficar o tempo todo, saiu. O Memphis entrou já para o caminhar final do jogo. De novo sem o Carrilho, enfim, com desfalques pesados aí nesse time, o time está conseguindo se acertar e caminhar nessa que é a única chance de título, inclusive, do Corinthians na temporada, né? Tudo bem? Olá, William, boa noite para os companheiros e para você que nos acompanha aqui. Olha, o Dorival não tem muito para onde correr, né? Ele está usando o que é possível, o que existe no Corinthians. Tem a volta do Michael, que tem jogou em São Januário também. São 2 vitórias consecutivas, o que ficou difícil no fora momento da vida do Corinthians. As 2 fora, com um meio de campo mais encorpado, mais gente.
Então o meio de campo tinha hoje Maicon, Charles, o Bidon, ainda o Garro, o Kaique e o Guinegão. E aí o Dorival, no segundo tempo, ele muda o formato, muda a estrutura do Corinthians. Entra com mais um zagueiro, tira o Charles, vem o Kaká, aí ele fica com 3, permitindo, né, que o Mateuzinho e o Bidu, os 2 laterais, pudessem ocupar as beiradas, né, não que não tivessem preocupação em defender, mas mais bem protegidos. E aí o meio de campo com o Maicon e o Bidon. Então o time ficou ajustado. E o Vitinho entrou também. O Vitinho tem que entrar aos poucos, porque ele não tem condição física. E ele entrou o tempo todo dessa vez. Já foi o maior período dele dentro de campo com a camisa do Corinthians. E ele faz a jogada, dá o passe pro Mateuzinho adiantado e o Guinegão toca pro gol. Então, é uma vitória que tem também... ela está consolidada nas mexidas do treinador, com aquilo que ele pode fazer. Então Memphis no banco porque está voltando uma contusão muscular, o Vitinho porque não pode jogar ainda 90 minutos, não tem condição para isso. Mas o risco é perder o jogador que mal chegou, é por isso que ele não está entrando. E jogando com 2 moleques da base, o Kaique e o Guinegão fazendo gol. 3 gols nos últimos 3 jogos. Cara, gol para cada jogo. As oportunidades elas surgem assim. Com o Yuri Alberto e Memphis, o Guinegão talvez nem no banco tivesse. Mas pelo menos te dá uma opção, jogar. Abre uma opção. Porque dá para jogar com ele e Memphis, dá para jogar com ele até Yuri Alberto. Então foi um ótimo resultado para um jogo que você fala, qual é a qualidade, a nota da qualidade desse Corinthians? A nota da sobrevivência no Brasileiro, na Copa do Brasil. Assim, não dá para extrair mais um jogo mais complexo, bacana, lindo de ver, tal. É difícil. Mas é justamente nessa dificuldade, Jean, que começa a aparecer mais o trabalho do Dorival. A gente fala que às vezes é na dificuldade que a gente vê, a gente precisa mais do treinador, né? É onde está começando a aparecer mais o trabalho do Dorival? Fala, William. Tudo bem? Tudo bem, boa noite para você, boa noite a todos. Se você me permite, William, só queria começar citando a invasão do campo e a agressão ao Hugo Souza no final do jogo. Porque, cara, assim, a imbecilidade é tão comum, ela é tão rotineira que a gente acaba normalizando, às vezes, essas coisas. Perfeito. Não dá pra aceitar, cara, assim, não dá pra aceitar, o Atlético precisa ser punido, esse torcedor, evidentemente, precisa ser punido, porque é o tipo de coisa inaceitável. E parabéns pro Hugo Souza, que aliás tinha feito uma defesaça no primeiro tempo, né? Semana legal pra ele, convocado pra seleção. A imagem aí, ó. E pela maneira como ele reage. Porque primeiro assim, ele é 2 vezes maior que esse imbecil. Então assim, ele podia ter dado uma cacetada nesse idiota. Ele estica o pé e... Exatamente. E o Hugo Souza foi muito frio, né? Virou as costas, saiu andando ali. O cara entrou pra agredi-lo. Então eu acho que é importante a gente não deixar passar, até começar o programa já eu queria falar disso, porque assim, é preciso pressionar. Esse tipo de imbecil não pode ficar impune e o clube que permite que isso aconteça também não pode ficar impune, na boa. Ainda que, foi identificado, tá... Não, o cara entrou em campo. Ele entrou em campo para bater com facilidade, no me parece, né? Então eu só queria fazer esse registro porque eu acho realmente importante. Sobre o Dorival e a melhor... Eu acho que, assim, hoje é o que você falou, é um momento de muita dificuldade do Corinthians, porque a gente que exalta tanto o quarteto ofensivo, eu pelo menos exalto aquele quarteto ofensivo do Corinthians quando ele está em campo, hoje tinha um dos 4, né? E nem 100% a gente pode dizer que ele estava. Não tá mesmo. Então, assim, eu acho que nesse contexto, olhando para o time que entrou em campo, o Corinthians fez o que precisava fazer, que era vencer o jogo, e acho que tinha condições de fazê-lo. O Atlético Paranaense tá longe de ser o melhor Atlético Paranaense que a gente se acostumou a ver em anos passados, né? É um time que eliminou o São Paulo, é verdade, mas acho que eliminou muito pelo contexto do jogo de volta, de ter atuado com um jogador a mais o tempo todo. É uma equipe mais frágil, então na hora que saiu o sorteio, acho que o Corinthians virou automaticamente muito favorito para chegar à semifinal e confirmou esse favoritismo com a vitória de hoje. Eu acho muito improvável realmente que o Furacão tenha condições em São Paulo, e aí você deve até ter voltas importantes, né? O Memphis vai voltar, o Yuri Alberto pode voltar, ainda que não... Depois da data FIFA. A gente tá falando de um jogo de volta que é pós-data FIFA, né? Exatamente. Bom lembrar, não é na semana que vem. Você tem, então, é 10 ou 11 de setembro? 10 de setembro. O jogo, acho que esse jogo era dia 11, quinta, ele foi antecipado a pedido da TV. O Brasil joga dia 9,
Aí o Hugo Souza... O Hugo Souza sai lá da Bolívia. Só antes do Birner, assim, a gente tá com a tarde já falando do torcedor, invadir o campo, muita gente pode mas ele foi lá, foi um empurrão. Invadir o campo é uma agressão. Perfeito? Entendeu? Quando você invade o campo de jogo, é um ato de agressão, você não tem nada que fazer ali. Então, assim, ainda ir na direção do goleiro, dar um tranco no goleiro, se ele deixa o cotovelo, o cara já era. Se ele estica o pé, ele com 2 metros, já era também. Ele foi de boa, perfeito. E poderia um maluco desse tirar o cara da seleção. Né, do cara, dependendo do que ele vai fazer. Sonho dele, exatamente. Sabe? Ele poderia entrar no joelho dele, esticar a perna no joelho do goleiro, ou de qualquer outro jogador. Então, assim, só para... É uma agressão enorme, qualquer invasão. Só para lembrar... Com um agravante, nesse caso... E ainda quando você vai para cima do adversário para choque, para chutar ou para dar o tranco que seja, cara, é um agravante e isso precisa ser considerado. Só para lembrar, antes de passar para o Birner, né, a gente está vendo a imagem aí, e se a gente pega a imagem do comecinho, quem prestar atenção lá em cima, vê que ele sai de lá com extrema facilidade. Ele pula, tá dentro. Tá dentro. Quando o pessoal ali da segurança, tem um nome, esqueci o nome, chama Stewards, exatamente. Eles percebem... James Stewart. Já tá longe, já foi, entendeu? Então, só para recordar, certa vez tem 2 anos, um torcedor na Vila Belmiro pulou e foi agredir o Cássio. Certo? Isso aconteceu. Vila Belmiro interditada. Se a regra, né, for a mesma para todo mundo, provavelmente teremos o estádio do Atlético Paranaense também interditado. E aí você imagina o Atlético Paranaense sem seu estádio tendo que pontuar na Série B. Né? Numa situação complicada. Veja o quanto foi complicado para o Santos, que caiu para a Série B naquele ano. Só para lembrar, né? Porque tem recorrência e tem situações similares aí, então a punição deve ser similar. Vitor Birner, agora sim, boa noite para você. Perguntei aqui para o Jean com relação ao Dorival, né? A gente vê às vezes na dificuldade o cara tentando dar um jeito com o que ele tem, tentando arrancar o melhor do que ele pode, do que ele tem em mãos nesse momento. Estamos vendo um trabalhinho do Dorival na hora da dificuldade? Não estou dizendo que é um trabalho que vai dar sequência, porque o Guinegão vai virar titular, porque o Kaique vai virar... Não é isso, mas conseguindo arrancar desse time na dificuldade o que ele pode arrancar? Bom, primeiro, boa noite a você, William, Jean Calçade, Rafa, bem-vindo. Aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que é um trabalho bem realista. Isso. O Rafa falava do jogo do Corinthians contra o Vasco no final de semana e desse jogo. O jogo contra o Vasco foi bem melhor, a atuação do Corinthians. Foi. O Atlético, ele tem mais facilidade de pontuar fora de casa do que em casa. E o Atlético, tanto em casa quanto fora de casa, é bem inferior ao Vasco atual. E o Vasco é um time com problemas. A gente vai falar do Vasco depois, né? Não preciso falar sobre a campanha do Vasco. O Atlético, nos últimos jogos, atuando em casa, ele empatou com o Cuiabá, ele empatou com o Paysandu, que é o lanterna da segunda divisão, ele empatou com a Ferroviária, ele perdeu do Curitiba e ele perdeu do Goiás. Ele só ganhou do São Paulo. E aí foi muito mais uma façanha de tudo que o São Paulo não fez do que alguma coisa que eu tenha elogiado o Atlético naquele jogo. Que era um time sem criatividade, vulnerável defensivamente, que apresentou todos os seus defeitos e o São Paulo não soube lidar. O Corinthians soube lidar. O Corinthians fez um jogo, para mim, médio. O jogo contra o Vasco, comparando no final de semana, achei um bom jogo. Foi um jogo suficiente hoje. O Corinthians hoje, o Dorival se preocupou em fechar os lados do campo, em colocar 2 linhas que protegessem melhor o seu goleiro, então volta com 2 linhas de 4 para marcar, deixa o Garro solto, o centroavante participa da parte defensiva quando é necessário, hoje quando sai o Garro entra o Memphis, ou seja, ele mantém a estrutura de jogo, vendo que não pode fazer um jogo, para responder a sua pergunta, que flui, um jogo construtivo, um jogo que tira da equipe o futebol mais técnico e ameaçador ao adversário, ele faz o futebol mais precavido, que na minha avaliação é o melhor possível hoje, com as ausências que o time tem, para conseguir o resultado e se transformar, em vez de favorito, num grande favorito a chegar à próxima fase da Copa do Brasil. É bom lembrar que hoje tinha mais um desfoque, era do Ranielli, né? Ranielli que foi bem contra o Vasco. Suspenso. Né? Suspenso. Ranielli também fora. Aliás, daqui a pouco eu falo do Ranielli, mas assim, como o Garro é importante, né? Presença do gol. Porque assim, a gente viu aquele jogo contra o Vasco, embora o Corinthians tenha feito um bom jogo, principalmente no primeiro tempo, até o Corinthians se acertar, sentir a falta do Garro, sentir a presença do jogador com essa característica e tal, para fazer essa conexão do meio campo, levando para o ataque.
E hoje, assim, a gente sabe que o Garro não está 100% fisicamente, está longe de estar 100% fisicamente, ele já falou da questão do joelho dele, está indo, a gente sabe até, não é exagero dizer que em alguns momentos ele está indo até para o sacrifício, mas assim, o quanto a presença dele já faz, é uma peça ali, mas que já faz uma diferença danada, né, Rafa? Eu acho que o Garro é um exemplo clássico do futebol e é bom isso acontecer no momento em que o Corinthians se redescobre na temporada com resultados e com futebol e com os companheiros muito mais calcado na eficiência do que propriamente no vício, né, na técnica, na exuberância. Mas é um exemplo clássico do futebol daquele jogador cuja presença em campo, mesmo sem rendimento associado, traz um componente que, na mais vã das hipóteses, causa desconforto ao adversário. O Atlético Paranaense, sabendo que ia marcar o Garro hoje, olha para o Corinthians de uma outra forma, né? O Vasco, no último fim de semana, sabendo que não teria o Garro pela frente, olhou o Corinthians de outra forma e pagou por isso. E quando o Garro entrou, parece que esqueceu que o Garro estava lá, né? Que e aí ele faz a diferença. E ele faz a diferença. Então, assim, o jogador com a qualidade dele é capaz de imprimir esses componentes unitários do jogo que interferem no todo, na dinâmica da partida. Hoje achei ele com muita liberdade para flutuar, como sempre, mais pelo lado direito. Ele prefere jogar ali, porque sendo canhoto, né, tem o ângulo para poder desenvolver a finalização, a tabela por dentro. E dos pés dele no primeiro tempo saíram algumas boas jogadas. Só que depois chega um certo momento que não dá mais para ele. E aí acho que o Dorival acerta de novo, porque o Memphis complementa em termos de presença unitária o que o Garro se propôs a fazer quando começa o jogo, né? Isso impacta também na mudança de posição do Charles, isso impacta na mudança de posição do Maicon. O Corinthians tem os seus 3 volantes que, contra o Vasco, ficaram mais próximos da meta adversária, jogando numa linha mais defensiva, mais de composição de meio campo. E teve também um fator que, para mim, é determinante no jogo, a falta de, não vou dizer coragem, porque parece que você está assumindo uma leitura de campo que você não tem. Nós não estamos lá para poder ver se há covardia ou coragem por parte do Odair, do time dele. Mas pelo comportamento do time, a gente imagina um Atlético com um travamento no seu jogo. E isso facilitou muito a vida do Corinthians hoje. Como equilibrar esse Garro, hein, o Calçade? Estou falando em aquela história do... Como é que é? O professor Celso Nuzal tinha que falar sempre, sabendo usar, nunca vai faltar, né? Era slogan da Sabesp lá da água. Sim. Como equilibrar o Garro? A sequência é muito forte para todo Exatamente. mundo, né? Então tem jogadores que vão sentir mais, outros não vão ter problemas, outros vão trazer problemas antigos que vão... tem os gramados sintéticos também, todos reclamam. Eu acho que é preciso ouvir o jogador. Você não pode tratar como uma frescura do jogador. Entendeu? Todo jogador está falando... Sim, quem joga? O jogador. Eles reclamam, exceto quem joga. Tem um certo medo de reclamar, né? Eles falam muito mais fora do que falam nos microfones. E aí, cara, você não pode deixar de ouvir, né? Isso é um problema que o futebol brasileiro a qualquer momento vai ter que lidar. Porque nós já temos 20% da Série A nessa temporada, gramado sintético. Você tem o Botafogo, tem o Galo, tem o Palmeiras, tem o Atlético Paranaense. Não está na Série A, está na Série B. Se tivesse, a gente teria um número maior. E o Brasil tem tudo para virar o paraíso do sintético, porque a gente tem uma sequência de jogos que é impossível ter gramado bom. Sim, dá, mas quando você tem um estádio que jogam 2 times, Maracanã, é um trabalho muito difícil. Você pega Fortaleza, o Castelão, nunca tá bom. É claro, aí você vai para o Cruzeiro, que joga no Mineirão, vai estar bom. O Inter só no Beira-Rio é um gramado espetacular. A Neoquímica é fantástico também. Então nós vamos ter, porque aí tem cara que não fala, não vou. Hoje ele era dúvida. E ele ainda vai jogar contra o Palmeiras. É claro que depois tem uma data FIFA, então certamente ele vai ficar boa parte da data FIFA fazendo fisioterapia. Porque são 2 jogos agora, que você vai precisar muito do Garro, então, né? Sim, uns vão sentir mais por questões que são relativas a cada jogador, né? Tem outros que não vão sentir nada, não vão ter problema algum. Mas é um jogador importante, acho que pra você ter à disposição o tempo todo. O tempo todo. O que eu quero dizer que com outro isso... time, sim. Então, assim, ter à disposição o tempo todo significa, evidentemente, não utilizá-lo o tempo todo em todos os jogos. Sim. Então é o que o Dorival fez hoje, né? Ele chegou um momento, ele tira... Porque eu quero dizer existem momentos em que você precisa mais do Garro num jogo.
existem momentos em que você vai precisar menos do Garro e talvez de alguém que dê mais combate, porque aí realmente não é a dele, né? Não é o que ele faz. Então, o que eu acho é que o Dorival ele pode administrar a utilização ou não do Garro de acordo com os placares, com o andamento das partidas, com o que ele pretende naquele momento, entendeu? E acho que essa é uma maneira de você dosar a minutagem, porque é óbvio que é um dos caras com os quais ele precisa ter mais preocupação. Talvez não, né? Eu acho que no Corinthians ele é aquele com quem o Dorival tem que ter mais preocupação. Até mais do que o Memphis, nesse sentido. Ele é o principal jogador do Corinthians, acho que é isso que a gente quer chegar. Tecnicamente... É uma posição... eu não sei, assim, eu acho que... É raro. Você vê o São Paulo... Mas eu acho que o Memphis é... Palmeiras está contratando um para essa... O Flamengo agora trouxe o segundo. Assim, são caras que são únicos. Eles ditam, né, o ritmo, assim, pelo passe, por essa capacidade. E que ele tem de entendimento com... Geralmente, com tá jogando Yuri e Memphis, eles se entendem bem. Você tira esse, tá bom. Quem é que joga na função dele? Quem é que se aproxima? Do Garro? O Carrilho, mas o Carrilho ali projetado... Aí também tá fora. Mas também tá fora. Uma coisa que ele fez... Aí não era nem o Dorival na época, mas eu acho que foi contra quem foi? Quartas de final? Foi Mirassol? Não me lembro. No Campeonato Paulista. Que ele não tinha o Garro e ele volta... Ele volta o Memphis para fazer essa função e o Memphis faz uma partidaça ali jogando mais recuado. O que eu quero dizer, quando você fala sobre... Eu até acho que, de fato, o Garro é aquele que exibe mais virtuosismo ali dentro de campo. Pronto, é isso. Virtuosismo é uma boa palavra. Mais técnico, vamos dizer assim, na hora que as jogadas dele são até mais técnicas, até porque o Memphis é utilizado como um segundo atacante, né? E não como um meia. Mas eu acho que o Memphis é o típico jogador que tem a capacidade de jogar à frente, que pode... porque ele não é o 9 da área. Exatamente, está longe de ser o 9, ele é um segundo atacante, ou ele pode ser um meia também. É que, em geral, quando o time está completão, ele não joga como um meia, porque o Garro, aí sim, o Garro é o jogador daquela posição. E não adianta você querer inventar. Eu acho que talvez esses jogadores sejam cada vez mais raros por isso também. Porque eles são jogadores que carecem de um lugar específico no campo. Não é o cara que você vai pôr na beirada, não é o cara que você vai pôr como segundo atacante, não é o cara que você vai pôr como centroavante. Ele é um meia clássico. Então é isso aí, Fiel. Análise da mídia aí com a vitória do Coringão 1-0. Mano, excelente resultado. Não sofremos gols, né? Por incrível que pareça, né? Apesar do Félix Torres entrar no segundo tempo. Mas, cara, o time começou bem ali e tal. Cara, dominando o jogo, posse de bola e tudo. Mas depois dos 20 minutos ali do primeiro tempo, começou a desligar da partida. Começou a dar muito contra-ataque pro Atlético Paranaense. Errar muito lance bobo no ataque, os caras indo no contra-ataque ali, começaram a criar chances de gol, consequentemente os caras ganharam mais confiança, mesmo tendo um time inferior do Corinthians, o time do Atlético é bem fraquinho, mas ali, cara, a gente saiu com 0-0 no primeiro tempo, foi um bom resultado, aí o Dorival consertou no intervalo ali, né, voltou com 3 zagueiros pro segundo tempo, aí sim, cara, que jogada do Vitinho, cara, lançamento, acho que foi do André Ramalho de novo, né, ele tinha feito o lançamento no jogo passado pro Bidu fazer o lançamento e fez agora o cara que mataram, que bola do Vitinho depois que ele lançou o Mateuzinho na outra ponta e o Mateuzinho deu um passe ali, cara, pro Guinegão, terceiro gol dele no terceiro jogo consecutivo. Graças a Deus agora tem um atacante aí pra fazer gols quando o Yuri não poder jogar, porque Hector Hernando já era, Thales Magno e Romero, pelo amor de Deus. Então, e o moleque fazendo gol. Eu tinha chutado aqui 2-0, né? Tinha falado do gol do Guinegão e do Kaique. Devia ter falado 1-0, só o gol do Kaique e do Guinegão, né? Mas é isso aí, cara. Bom resultado pra mim. Mano, a gente vai passar pra semifinal. Aí vai lá pra dezembro. Vai ter tempo pra treinar mais ainda, recuperar com jogadores e também focar mais no brasileiro pra gente sair dessa situação o mais rápido possível no Brasileirão, cara. Então, uma vitória muito importante aí. Gostei da postura do time no segundo tempo, como um todo. No final do jogo ali, o Hugo Souza foi agredido, que é lamentável. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa, né? Porque se fosse na Neoquímica Arena, no dia seguinte já tava em todos os jornais, STJD, os caramba, jornais, né? É a minha ideia, todos os jornais. Então é isso. Deixa o seu like, inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então, até o próximo vídeo. Valeu, nós!